Nimrod, o primeiro poderoso da terra segundo a Bíblia e a tradição. A figura de Nimrod ocupa um lugar singular nas narrativas do Gênesis e nas tradições antigas que buscaram compreender a origem da civilização humana após o dilúvio. Ele é descrito nas Escrituras como o primeiro homem a tornar-se poderoso na terra, um caçador valente diante do Senhor e fundador dos primeiros grandes reinos humanos. Contudo, tanto a tradição judaica quanto a cristã viram em Nimrod um símbolo de rebelião, orgulho humano e oposição à vontade divina. Nimrod nas Escrituras Sagradas. O relato sobre Nimrod aparece em Gênesis 10, dentro da chamada Tabela das Nações, que descreve os descendentes de Noé após o dilúvio. O texto diz: Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Ele foi poderoso caçador diante do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu para a Assíria e edificou Nínive, Reobote-ir e Calá. O termo hebraico Dibor, traduzido como poderoso, sugere não apenas força física, mas domínio político e militar. Alguns comentaristas bíblicos, como Matthew Henry e John Gill, entendem que Nimrod foi o primeiro a usar a força para subjugar outros homens, tornando-se o primeiro monarca e inaugurando o sistema de impérios humanos. A expressão caçador diante do Senhor é interpretada por muitos estudiosos como uma ironia. Nimrod caçava homens, isto é, conquistava e oprimia povos, colocando-se em oposição a Deus. Para Santo Agostinho, em A Cidade de Deus, Nimrod representa o começo da cidade dos homens, em contraste com a cidade de Deus, fundada na obediência ao Criador. A interpretação dos pais da Igreja. Os pais da Igreja viram em Nimrod o arquétipo do homem rebelde que tenta fundar uma ordem humana independente de Deus. Orígenes, em suas homilias sobre o Gênesis, afirma que Nimrod simboliza o espírito da carne, que busca exaltar-se sobre o céu. Jerônimo traduziu o nome Nimrod como aquele que se rebelou, o que corresponde à raiz hebraica, marad, rebelar-se. Agostinho também faz uma leitura teológica da figura de Nimrod. Para ele, a cidade fundada por Nimrod, Babel ou Babilônia, é a expressão concreta da sociedade terrena que se opõe a Deus. Ele escreve: A cidade de Nimrod é Babel, o começo da impiedade organizada, pois ele foi o primeiro que tentou subjugar outros homens à sua vontade e estabelecer o domínio humano fora da obediência divina. Essa leitura influenciou toda a teologia cristã posterior. Nimrod é visto como o fundador místico da Babilônia, símbolo da corrupção e da idolatria que reaparece no Apocalipse como a grande prostituta. O historiador judeu do século I, Flávio Josefo, em sua obra Antiguidades Judaicas, fornece um dos relatos extrabíblicos mais detalhados sobre Nimrod. Ele descreve-o como um homem de grande força e ambição, que persuadiu os homens a desobedecerem a Deus após o dilúvio. Foi Nimrod quem os persuadiu a não atribuir a Deus a sua felicidade, mas a acreditar que seria através de sua própria coragem que conquistariam tudo o que possuíam. Ele também gradualmente transformou o governo em tirania, não deixando de lado o temor de Deus, mas trazendo os homens a uma dependência constante de sua própria força. Josefo continua dizendo que Nimrod construiu a Torre de Babel como um ato de desafio direto contra Deus, com o propósito de vingar-se do dilúvio e impedir que a humanidade fosse novamente destruída. Assim, para Josefo, Nimrod encarna o espírito de orgulho e incredulidade que levou à confusão das línguas e à dispersão dos povos. A tradição rabínica e o Talmud. Os rabinos judeus expandiram a narrativa de Nimrod com interpretações midráshicas que destacam seu confronto com Abraão. Segundo o Midrash Bereshit Rabbah, Nimrod se proclamou rei de toda a terra e exigia que todos o adorassem como Deus. Abraão, porém, recusou-se a prestar-lhe culto, e Nimrod o lançou numa fornalha ardente em Ur dos Caldeus, de onde Abraão saiu milagrosamente ileso. No Talmud babilônico, Nimrod é identificado como fundador da idolatria
e precursor da rebelião babilônica. Os sábios afirmam que ele usava a astúcia e a força para caçar não animais, mas almas humanas, seduzindo-as para o pecado. O rabino Rashi, em seu comentário a Gênesis 10, escreve: ele era um caçador de homens por meio de suas palavras, levando-os a rebelar-se contra o Senhor. Essa leitura faz de Nimrod um símbolo da arrogância humana que se volta contra o Criador, o mesmo espírito que se manifesta na construção da Torre de Babel. Nimrod e as tradições históricas antigas. Diversos estudiosos e historiadores antigos procuraram identificar Nimrod com personagens conhecidos da Mesopotâmia. Alguns o associaram ao rei Ninurta, deus guerreiro da Assíria, outros ao lendário Gilgamesh, herói de Uruk, ou ainda ao Sargão da Acádia, fundador do primeiro Império Semítico. Embora não haja prova histórica direta, essas associações refletem a memória de um antigo conquistador que unificou cidades e estabeleceu o primeiro império humano, exatamente como descreve o Gênesis. O historiador inglês Alexander Hislop, em sua obra clássica The Two Babylons, vê Nimrod como o fundador da religião babilônica, que se corrompeu em idolatria. Segundo Hislop, Nimrod teria sido divinizado após sua morte, e sua esposa Semiramis teria promovido o culto à mãe e ao filho, origem de muitas religiões pagãs do mundo antigo. Embora a obra de Hislop seja controversa, ela perpetuou a imagem de Nimrod como símbolo do paganismo universal. O simbolismo teológico de Nimrod, a figura de Nimrod, ultrapassa o relato histórico e ganha sentido teológico e moral. Ele representa o homem que busca estabelecer a glória humana em oposição à glória divina. O contraste entre Nimrod e Abraão, o rebelde e o obediente, o construtor da cidade terrena e o peregrino da fé, é central tanto no pensamento judaico quanto cristão. O padre Eusébio de Cesareia, em sua Crônica Universal, interpreta Nimrod como o tipo do anticristo, aquele que tentará unificar o mundo sob um império terreno e desafiar o Altíssimo. Essa ideia é retomada por teólogos medievais como Tomás de Aquino, que descrevem Nimrod como o primeiro que exerceu domínio político por meio da força e não da justiça. Nimrod na tradição posterior. A figura de Nimrod permaneceu viva no imaginário religioso e literário ao longo dos séculos. Na tradição islâmica, é identificado como o rei que debateu com Abraão sobre o poder da vida e da morte. Os comentaristas muçulmanos como Al-Tabari e Ibn Kathir também o descrevem como um tirano arrogante que tentou matar Abraão por causa de sua fé em um único Deus. Na literatura cristã posterior, especialmente durante a Idade Média e o Renascimento, Nimrod foi retratado como símbolo da arrogância humana, precursor dos impérios que se levantam contra Deus, uma leitura retomada pelos reformadores como Martinho Lutero, que o chama de o primeiro rei tirano em seu comentário ao Gênesis. Conclusão. O legado de Nimrod. A vida de Nimrod, embora brevemente mencionada na Bíblia, tornou-se um poderoso arquétipo espiritual e moral. Ele é o primeiro rei da terra, o fundador de Babel, o iniciador da idolatria e o símbolo da rebelião humana contra o Criador. As tradições judaicas, cristãs e até islâmicas convergem ao retratá-lo como o homem que quis substituir Deus pela própria força e glória. Na narrativa bíblica, Nimrod e Babel representam o ponto em que a humanidade escolhe a autossuficiência em lugar da dependência divina. E é por isso que, desde Agostinho até os teólogos modernos, Nimrod permanece um alerta. Toda vez que o homem ergue torres para alcançar o céu sem Deus, repete a mesma tragédia do poderoso caçador diante do Senhor.